Oi, galerinha, sou a professora Cristiane Maeda, da Central de Concursos, dou aula de língua portuguesa. Estou aqui hoje para corrigirmos algumas questões que vão ajudá-los no dia da prova, para a turminha do TJ interior. Vamos lá para a primeira questão? A primeira questão fala da conjunção se. Então vamos analisar. Conjunção se, da charge abaixo, poderá ser substituída sem alterar o sentido da frase por. Então vamos ler. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim. O que a gente nota aqui? Que essa conjunção se está criando uma circunstância de condição. Então, nas alternativas, teremos que procurar uma conjunção condicional que não mude o sentido do que está escrito. Vamos lá. Primeira questão, primeira alternativa. Primeira alternativa é o embora. Embora, gente, é uma conjunção concessiva. Então, não pode ser essa. O pois é uma conjunção explicativa. No entanto, cria uma situação de adversidade. Caso, opa, eu acho que é essa, porque caso você permita, eu sairei agora, por exemplo. Então, acho que dá para criar uma situação condicional. Assim que é temporal. Então, a que conclusão você chega? A alternativa correta é a D de dado. Vamos lá. Segunda questão. Leia o texto para responder a questão de número 2. Então, ela é uma garotinha com tantos sonhos, querendo poder fazer coisas legais, desejos bobos que ela tinha esperança que ia realizar. Passou-se anos e ela, com desejos mais intensos, tinha a mesma esperança que ia algum dia realizar o que ela tanto queria. Mas então não aconteceu como ela previa e queria. Apareceu uma doença que ela jamais compreendeu. Ela não sentia bem perto dos outros, ela não sentia bem olhando no espelho. Mas mesmo assim sonhava com tempos bons e que aquilo um dia iria acabar. Anos se passaram novamente e ela não esperava que tudo iria ser tão frustrante. Nada aconteceu e tudo que estava ruim piorou. Seu coração quebrou, ela estava desacreditada. Vamos lá para a questão. Então, a questão diz o seguinte: o vocábulo frustrante destacado pelo contexto em que foi empregado poderá ser substituído desde que mantenha as ideias originais do texto por. Bom, aí é uma questão que envolve sinônimos, envolve você usar uma outra palavra que não altere a semântica desse texto. O que acontece? Quando nós estávamos lendo, nós notamos o seguinte, que foram utilizados alguns verbos no passado. Então, a situação foi frustrante, é uma situação que já havia terminado, tá? Então, na primeira, frustrante, deixa eu pensar, alarmante. Alarmante não tem sentido de frustrar, né? Alarmante seria o sentido de avisar, né? De orientar, de alarmar. Aí, contagiante. Contagiante foge totalmente dessa ideia. Esfuziante. Esfuziante é tudo de bom, é alegre, é maravilhoso, que também não condiz. Beligerante é você ir à luta, tá? É você lutar por algo. E aí o que acontece? Se a situação já ocorreu e já foi frustrante, então ficaremos com a alternativa E, desconcertante, ou seja, uma situação que a decepcionou, ok? Vamos para a terceira questão. Questão número 3. Atente para esta sequência de frases que compõem o período de um texto. O atleta sabe que só tem um único caminho para a vitória. Seu adversário também sabe disso. Não lhe resta outra alternativa que não seja treinar, treinar e treinar. Muito bem, semanticamente, você analisando as 3 situações que foram colocadas, você chega à conclusão a seguinte conclusão. O atleta, ele
já tem a noção que só tem um caminho a seguir. Porém, ele tem quem na presença? Quem no caminho dele? Ele tem um adversário. E o adversário também sabe disso. Então, a gente entende que existe uma situação de adversidade. Então, o atleta sabe, mas o adversário também sabe. E aí, a gente chega à seguinte conclusão. O adversário também sabe, portanto, concluindo, não lhe resta outra alternativa que não seja treinar, treinar e treinar. Então, vamos para as alternativas. Não se altera o sentido do período acima, introduzindo-se as frases 2 e 3, respectivamente, com as seguintes expressões. Então, ele tá, olha, isso é muito importante, gente. Isso é muito importante para concurso e para prova. Ele está dizendo que não se altera. Então, você fixa nessa informação, ok? Não se altera o sentido em qual delas? Uma vez que, ainda que, não dá. Eu tenho que criar uma situação de adversidade primeiro e de conclusão depois. Letra B. No entanto, no entanto é adversativa. E por conseguinte, é conclusiva. Eu acho que é a alternativa B, mas vamos avaliar as outras. Desde que, mesmo que, conquanto que o mesmo significado de um embora, é uma concessão. O porquanto, que é uma explicativa, é um pois. Portanto e entretanto. Vocês notem que a alternativa E, ela está mais ou menos, ela está inversa, na verdade, com a E com a B. O que acontece? No entanto, é adversativa, por conseguinte, seria conclusiva, e aqui eu tenho a inversão. A conclusiva primeira e a adversativa depois. Então, o que eu estou procurando, respectivamente, é primeiro uma adversativa e depois uma conclusiva. Então, a alternativa correta é a B de bola. Vamos agora para a quarta questão. Levando em consideração a norma culta da língua, marque a opção correta quanto ao uso dos verbos. Então, aqui eu vou ter uma situação de correlação verbal ou do uso correto do tempo e do modo verbal adequado. Então, vamos lá. Primeira alternativa. Os diretores proporam as medidas? Não existe proporam. Seria propuseram. As medidas, porém, não se detiveram ao estatuto da empresa. Então, eu estou procurando a que está de acordo com a norma culta, então não é a letra A. Se eles quererem, não tem condições, né, gente? Se eles quisessem que as normas fossem aplicadas, teriam de mudar o estatuto. Ou seja, nessa letra B nós temos alguns erros, mais de um, ok? Os funcionários se mantiveram inertes e o presidente não interveio na decisão. Perfeito. Mantiveram, vem do verbo ter. Se o verbo ter é tiveram, seria mantiveram. E aí eu tenho o intervir, que vem do verbo vir, que na terceira pessoa seria ele veio, portanto, interveio na decisão. Aparentemente, letra C é a resposta certa. Mas vamos lá. Pediu-nos a expedição dos documentos para que o diretor os revissem. De forma nenhuma, gente. Revissem, tá? Toda vez que eu utilizar o verbo ver, no futuro, ele se transforma em vir. Então, o rever, que deriva dele, seria revissem. Os clientes conteram seus ânimos. Não dá para ser conteram. Os clientes contiveram seus ânimos e a empresa pôde. Cuidado aqui, gente, porque pode. Na verdade, a gente precisa tomar cuidado porque pode é hoje. Pode é hoje, é agora. E pôde teria um acento para identificar um pretérito, ok? E aí, a empresa pôde praticar os novos preços das mercadorias. Então, realmente, a gente chega à conclusão que a alternativa correta é a letra C. Então, vamos lá.
A alternativa correta quanto ao uso da articulação dos verbos é muito similar à questão anterior, tá? Então vamos analisar o uso dos verbos nessas frases. Se os bandidos virem a ação constante da polícia naquela região, ficarão receosos e certamente não mais praticarão esses crimes. Aparentemente, isso está correto. Por que está correto? Porque, na verdade, você nota que o verbo ver está no futuro e ele se transformou em vir. E aí ficaram, se os bandidos virem a ação constante. Aparentemente, essa está correta. Próxima. Quando ele conter suas emoções, não dá para ser conter, gente. Tem que ser quando ele contiver suas emoções, saberá o momento certo de agir. Então, a B não está certa. A letra C. Embora eles mantessem, outra vez esse verbo aqui, não pode ser mantessem e sim mantivessem a calma, não conseguiriam conversar adequadamente durante a entrevista. Letra D. Se ele ver o que o seu advogado fez, verbo ver, no futuro vira vir. Então, se ele vir o que seu advogado fez, não ficará contente. Letra E. Quando você vir com uma resposta, e aí a gente entra com a outra situação. O verbo ver, no futuro, vira vir. E o verbo vir, no futuro, vira vier. Então, aqui seria quando você vier com uma resposta ríspida, será contraditado imediatamente. Ok? Bom, depois de analisarmos as 5 alternativas, chegamos à conclusão de que a utilização do verbo está correta na alternativa A. Vamos para a próxima questão. Marque a opção que preenche adequadamente as lacunas da frase a seguir. Bom, olhando para as alternativas, nós podemos entender que temos 3 verbos, tá? E que temos que usá-lo na concordância adequada, ok? Então, vamos lá, para a questão. Não pode haver rasuras ou não podem haver rasuras? Na verdade, toda vez que eu tenho uma locução verbal e que o verbo principal é o verbo haver, a locução toda vai ficar invariável, ela vai ficar na terceira pessoa do singular. Verbo haver com o sentido de existir, ou de ocorrer, ou de acontecer, que são até sinônimos, ok? Então, vamos encontrar a alternativa correta. Na primeira, eu tenho pode, na B e na D. A letra C e a letra E, eu já poderia eliminar. Então, vamos lá. Não pode haver rasuras nos documentos internos da empresa, porém, agora é outra locução, devem existir emendas. Então, aqui, nesta locução, deve existir, eu preciso localizar o sujeito e fazer a concordância do verbo auxiliar com ele. Então, seria o sujeito emendas, e aí, então, o verbo tem que ficar na terceira do plural. É devem, ok? Bom, devem, eu já consigo eliminar a alternativa A, fico entre a B e a D de dado. Muito bem. Devem existir emendas de acordo com a legislação interna do sindicato. Isso já foi discutido faz 2 anos. Por que eu vou usar o verbo fazer na terceira do singular? Porque esse verbo, toda vez que ele aparecer criando uma situação de tempo decorrido, você vai entender que não há sujeito nessa oração. E se não há sujeito nessa oração, eu não tenho com quem concordar este verbo. Então, ele permanece na terceira pessoa do singular, ok? Então, vamos achar a alternativa correta. Não pode haver rasuras dos documentos internos da empresa, porém, devem existir emendas de acordo com a legislação interna do sindicato, e isso já foi discutido faz 2 anos. Alternativa correta, letra B de bola. Vamos para a próxima questão.
Assinale a opção correta quanto à concordância. Então, eu tenho aí 5 alternativas e tem que prestar muita atenção nessa concordância. Gente, é assim. Todas as vezes que aparecer uma questão falando de concordância de maneira geral, não está especificando concordância verbal ou concordância nominal. Então, nós temos que ter uma preocupação, tanto com os verbos quanto com os nomes que aparecem em cada alternativa. Vamos lá? Letra A. Tem havido dúvidas? Veja bem, tem havido, você encontra uma locução verbal, novamente com a presença do verbo haver, só que o que acontece? Se aparece o verbo haver, ela tem que ficar na terceira do singular. E o auxiliar, que é o verbo ter, ele aparece na terceira do plural, com um acento circunflexo. Então, ela está errada, ok? Vamos para B. Tem sido levados em conta diversos fatores no momento da emissão das novas carteiras de habilitação. Bom, tem sido levados, eu tenho novamente uma locução e que aparentemente ela está correta. Por que ela está correta? Porque aparece na sequência diversos fatores. Então, ela deve concordar com este elemento. Mas vamos ver as outras. Próxima. Letra C. Será que o novo sistema de emissão de carteiras tem suscitado? Não há condições de deixar esse verbo ter na terceira do plural, uma vez que o sujeito dessa oração seria o novo sistema de emissão. Ok? Então, ela está errada também. Vamos lá. Quais dúvidas têm sido levados? Olha lá, aqui eu já encontro o quê? Eu encontro tanto um erro de concordância verbal quanto de concordância nominal. Por quê? Veja bem, quais dúvidas deveria estar com circunflexo de terceira do plural, têm sido levadas em conta para a emissão das novas carteiras de habilitação. Então, ela está errada também. Próxima. A emissão das novas carteiras tem levantado diversas dúvidas. Bom, o sujeito aqui seria emissão de novas carteiras. Então, a emissão é terceira do singular. Portanto, você tem que manter o verbo ter sem o circunflexo. Apenas T-E-M, ok? Terceira do singular. Depois de analisarmos as 5 alternativas, a alternativa correta é a letra B, ok? Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas dos trechos a seguir. Com essa questão, nós vamos encontrar seria uma situação de regência, tá? Regência é você utilizar a preposição adequada com o verbo que estiver na frase. Então, vamos analisar uma por uma. A primeira diz, a faca se feriu foi apreendida pela polícia. Bom, quem se fere com algo, ok? Então, poderia ser com o que ou com a qual. Já temos uma possibilidade aqui. Vamos para a segunda. Aqui estão as questões, lhe falei. Bom, verbo falar, neste contexto, quem fala, fala de algo, de alguém, de alguma coisa. Então, poderia ser ou de que ou da qual, ok? Vamos para a próxima. Apresentou as provas, fiz referência. Aqui o que eu encontro? Quem faz referência a algo ou a alguém. Portanto, o que eu encontro aqui? A que eu tenho que colocar, ok? Próxima. Este é o irmão do acusado, nome não se lembrava. Bom, aqui eu já tenho uma situação assim. O nome pertence... este é o irmão do acusado, o nome dele, quer dizer, o nome pertence a ele. Quando a gente encontra essa situação na língua portuguesa, nós precisamos usar o pronome cujo, tá? Que faz essa coesão adequada. Então, aqui, cujo nome não se lembrava. O verbo lembrar, quem se lembra de algo ou de alguma coisa, então eu teria que usar o de
cujo, ok? Vamos para a próxima. Viajei pela estrada, fica aquele restaurante. Tenho que usar o pronome onde, que sempre indica lugar, ok? Vamos lá. Então, eu tenho, na letra C, com que, das quais, a que, de cujo e onde. Então, a alternativa certa é a letra C. Vamos para a próxima questão. Observe nos períodos abaixo a regência dos verbos e dos nomes. Então, aqui eu já tenho uma questão que fala sobre regência verbal e regência nominal. Vamos à questão. Os diversos problemas no trabalho implicaram a sua demissão. Olha, perfeito aqui, aparentemente esta seria a resposta certa. O uso do verbo implicar. Nós temos que ter muito cuidado com este verbo. Ele tem aparecido em algumas provas. E no nosso dia a dia, a gente costuma dizer assim, muitas faltas implicaram em sua demissão. A gente usa o verbo implicar com o sentido de acarretar de maneira errada. A gente coloca uma preposição que não existe, tá? Verbo implicar com o sentido de acarretar, ele é VTD, portanto não pode ter preposição. Quando nós olhamos aqui após o implicaram, não há uma preposição. Implicaram a sua demissão. Perfeito, ok? Vamos para a segunda. Bom, a segunda diz o seguinte, procederemos à abertura da ata. Esta está correta, porque quem procede, procede a. Então, confere. Vamos para outra. O cargo a que aspiramos é disputado por todos. O que nós encontramos aqui? Encontramos o verbo aspirar, com o sentido de desejar. Toda vez que a gente utiliza o verbo aspirar com este sentido, ele pede a preposição a, porque quem aspira, aspira a algo, a alguma coisa. Então, ela também está certa. Vamos para a próxima. Prefiro mais falar do que escrever. Aí entra a regência do preferir. Prefiro arroz do que feijão. Prefiro coca do que guaraná. Enfim, qual é a situação aqui? O verbo preferir, ele é um VTDI. E você sempre tem que preferir algo a alguma coisa. E não do que. Então, o correto aqui seria... Prefiro mais falar a escrever, ok? Próxima. Essa atitude é incompatível ao sistema. Encontro a palavra incompatível. E aquilo que é incompatível com alguma coisa. E não há alguma coisa. Então, aqui o uso do ao não confere. Como eu tenho que escolher quais são, né? Assinale a sequência que corresponde aos períodos corretos. Então, a alternativa correta, que tem 3 frases com a regência perfeita, é a alternativa B, ok? Vamos para a próxima questão. Complete as lacunas e marque a alternativa correta. Bom, aparentemente já nos deparamos com a famosa questão de crase. Ontem chamamos alguns amigos a fim de festejarmos o meu aniversário. A fim é uma locução, fim é uma palavra masculina, você não vai usar crase antes da palavra masculina. As pessoas ficaram à vontade. Aqui temos mais uma locução e à vontade pede crase. Algumas até se propuseram a ficar até mais tarde. Então, veja bem, ficar é verbo. Nunca se usa crase antes de verbo, ok? E aí vamos à alternativa. Então, eu preciso achar a alternativa que não tem crase, a que tem crase e mais uma sem. Vamos buscar a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. A fim sem crase, à vontade com crase e a ficar sem crase, ok? Vamos para a próxima questão. Tendo como base a colocação dos pronomes, assinale a opção correta de acordo com a norma culta. Então aqui nós temos uma situação chamada colocação pronominal. Nós temos 3 elementos nessa matéria.
Um chama-se próclise, o outro mesóclise e o outro ênclise. Para que você utilize-os de acordo, existem alguns atrativos. Então, a gente fala, nessa frase existe um atrativo para o uso da próclise. Nessa existe um atrativo para o uso da mesóclise. E assim sucessivamente, tá? Então, qual é a explicação desses três elementos? Quando eu utilizar próclise, é quando eu tenho atrativos que pedem que o pronome apareça antes do verbo. Quando for mesóclise, esse pronome tem que estar no centro ou no meio do verbo. E quando for ênclise, utilizamos após o verbo. Então vamos para as alternativas. Se comentaram muito sobre ética e moral. Já começamos mal. Por que nós começamos mal? Porque estamos começando uma frase com o pronome oblíquo. Isso não é permitido. Eu não posso começar nenhuma frase, nenhum período usando qualquer pronome oblíquo. Então, essa está errada. Vamos para a próxima. Diante dessa situação, se deve considerar a condição do ser humano. Bom, nesta alternativa, aparece uma situação com vírgulas. Vírgula, quando utilizamos, ela nos diz o seguinte, você está terminando uma frase e começando outra frase. Como nós não podemos começar uma frase usando um pronome oblíquo, ele está inadequado. Não pode ser se deve e sim deve-se, ok? Próxima. Quando questiona-se algo desse tipo, não leva-se em consideração outros aspectos. Bom, aqui eu tenho dois erros. O primeiro é o seguinte, o quando é uma conjunção subordinativa que atrai o pronome para frente do verbo, ou seja, atrai próclise. Então, teria que ser quando se questiona. Algo desse tipo, vírgula, não leva-se. Errado novamente. Por quê? Porque o não é uma palavra negativa. E as palavras negativas atraem próclise. Então, o correto seria não se leva. Ok? Vamos para a próxima. Já avisaram-nos sobre os critérios do concurso, mas não argumentou-se sobre as regras quanto à idade mínima. Mais uma vez, temos uma alternativa errada. Na primeira situação, eu tenho já, que é um advérbio. Advérbios, de maneira geral, atraem próclise. Então, o correto teria que ser já nos avisar, ok? No segundo momento, nós temos mas não argumentou-se. A presença de mais uma palavra negativa. Apareceu o não, eu tenho que atrair próclise. Então, não é não argumentou-se, e sim não se argumentou. Ok? Vamos para a próxima. Caso se fale em desistência, considerar-se-ão os próximos colocados. Poxa, essa alternativa está corretíssima. Por que ela está correta? Eu estou utilizando com o verbo considerar uma mesóclise. Quando que eu utilizo uma mesóclise? Eu utilizo uma mesóclise sempre na presença de verbos no futuro, desde que não haja nenhum caso de próclise. Então, aqui eu tenho considerar-se-ão, seria um futuro, e coloco o pronome se utilizado numa mesóclise perfeitamente. Então, a alternativa correta é a letra E. Vamos para a próxima questão. Assinale a opção correta quanto ao uso da pontuação. Primeira alternativa. Letra A. Durante as festas de São João, a cidade enfeitada de luzes dá um espetáculo aos turistas que procuram por diversão. Bom, o que eu encontro aqui? Logo no começo, eu tenho deslocamento de um adjunto adverbial. Durante as festas, necessita uma vírgula após, ok? E ele não aparece aí. Então, a alternativa A não confere. Vamos para B. Durante as festas de São João, a cidade enfeitada de luzes, bom, aqui eu encontro a vírgula depois, porém,
Enfeitada de luzes faz um papel de um aposto para a cidade. Eu estou explicando. E o aposto deve vir entre vírgulas. Portanto, ela também está errada. Vamos para C. Durante as festas de São João, a cidade, enfeitada de luzes, dá um espetáculo aos turistas que procuram por diversão. Aparentemente, esta é a alternativa correta. Vamos ver as outras duas. Durante as festas de São João, a cidade, enfeitada de luzes, dá um espetáculo aos turistas que procuram por diversão. Gente, excesso de vírgula já é notório que essa alternativa não confere e ela está errada. Vamos ver a última. Durante as festas de São João, a cidade, enfeitada de luzes, dá um espetáculo aos turistas que procuram por diversão. Não há o menor sentido na utilização da vírgula antes de por diversão. Você não precisa usar a vírgula ali. Basta você ler. Aos turistas que procuram por diversão, porque quem procura, procura por alguma coisa. Existe uma regra de vírgulas que diz o seguinte: não se separa o verbo de seus complementos. É exatamente o que está acontecendo aqui. Quem procura, procura por alguma coisa. Então, essa vírgula está indevida. A alternativa correta é a letra C. Oi, galerinha. Resolvemos mais 12 questões. Espero ter contribuído. Quero desejar a vocês muita sorte. Tenham calma, tenham paciência, leiam as questões com atenção e a vaga de vocês está garantida. Um beijo enorme para vocês.